rapaziada, eles ainda não aprenderam que a chapada de Paulinho Mocelin coloca 3 pontos na conta do Sport pela terceira vez no campeonato, em vitórias de 1-0 e em vitórias que o Sport não estava jogando bem. E Paulinho Mocelin decide. Nicolas foi perfeito na colocação dele ontem na live pós-jogo. Paulinho Mocelin, ele não entra bem nos jogos no segundo tempo, mas ele decide. E é isso que importa. Paulinho Mocelin, com 5 minutos dentro de campo, quando ele entra, ele já começa perdendo gol. Everton Felipe dá um passe para ele já começa falhando, já começa errando, todo atabalhoado. Só que aí parece que um gênio da lâmpada maravilhosa toca nele, pum. Aí numa jogada ele corta, a jogada é a mesma, gente. Ele rouba a bola, ele começa roubando a bola, sai o passe para Mikael solta a bola para ele. E aí Paulinho Mocelin é a mesma coisa, gente. Ele vai na quina, na extrema quina da grande área, na ponta esquerda, corta pra dentro, chapa no canto, 1-0 Sport e o Sport vence. Ah, mereceu vencer? Ah, convenceu. Gente, meter bola na trave, posse de bola, finalização a gol. Isso aí não importa de absolutamente nada. Hoje, no caso ontem, o que valia era os 3 pontos. Se o Sport ia construir os 3 pontos, jogando muito, jogando pouco, jogando mais ou menos, isso pouco importa. Sabe por quê? Em várias partidas, nos últimos 3, 4 jogos, o Sport merecia um placar muito melhor do que aconteceu e o Sport acabou perdendo. O Sport jogava bem, convencia e perdia. Ou seja, nenhum ponto na conta. Dessa vez o Sport não convenceu ninguém não. Mas venceu, isso é o que vale 3 pontos na conta. Ah, foi uma injustiça o Sport vencer? Foi? Não. Se tivesse que ter o vencedor, na minha opinião, seria o Sport. Teve mais finalizações, chegou com mais perigo e para mim a vitória de 1-0 tá justa assim porque o Sport foi eficiente. O Bahia praticamente não criou nenhuma chance de grande perigo. A principal foi a de Gilberto no primeiro tempo, que Marcão trava a bola com ele, Maílson defende. E também no finalzinho ali do segundo tempo com a finalização de Rodriguinho. Só que por falar em Gilberto, gente... Gilberto é uma lei do ex que não acontece, cara. Essa lei do ex não acontece. Eu não lembro a última vez que o Gilberto fez gol no Sport. Faz muito tempo, meu irmão. Esse cara não faz um gol no Sport. Esse cara não faz um gol, velho. Depois que ele veio do Sport e saiu para os outros times. Não faz um gol. É impressionante. Não fez gol esse ano, não fez gol ano passado e já jogou com o Sport em 5, 6 vezes, viu, gente? Só para deixar claro isso aí para todo mundo. Então é impressionante como essa lei do ex não funciona. Aí ele ontem saiu pro banco de reservas, não fez absolutamente nada na partida, apagadaço, foi um dos piores em campo. Aí meteu. Depois ficou com a cara de tacho dele lá, paradão. Ficou lá, tristão. É isso aí, Gilberto, gente. Ele é inoperante contra o Sport mais uma vez. E mais uma vez, a freguesia reinou. Eu tô dando dados estatísticos agora para vocês. Dos últimos 12 jogos de Bahia e Sport, fora de casa, dentro de casa, Bahia, Recife, Pernambuco, o Sport tem 8 vitórias, 3 vitórias do Bahia e 1 empate. Então daí tu já tira a freguesia. Desde aquela vitória do 4-1 com gol de Brocador na Sul-Americana em 2015, de lá pra cá, gente, o Bahia é freguês do Sport e a prova são as estatísticas. Bom, sobre a tabela de classificação, o porquê é tão importante? É literalmente para manter viva a esperança matemática, cara. A importância da vitória de ontem é isso, é manter viva a esperança matemática. O Sport chegou a 33 pontos, Bahia tem 36, o Atlético Goianiense 39, Juventude 39. Se a gente perdesse ou empatasse ontem, a esperança matemática ia para zero, na minha opinião. E o Sport, a partir de agora no campeonato, ele não pode mais se dar ao luxo de parar de vencer. O Sport vai ter que quebrar um tabu absurdo lá no Morumbi. Mas, antes de a gente falar sobre isso, sobre a partida em si, para mim, Florentino, na escalação, ele já começou ganhando a partida lá, na escalação. A gente elogiou a escalação porque não tinha Paulinho Mocelin de titular. Ele não rende de titular, gente. Isso aí todo mundo já percebeu. Qualquer uma criança de 9 anos de idade já percebeu que Paulinho Mocelin não rende de titular. E se Everton Felipe fosse para o banco, seria um erro absurdo, como eu falei na live pré-jogo. E ele conseguiu fazer o que a gente queria, pelo menos, que era dar sequência para Everton Felipe. Pô, já que o cara tá bem, vem de uma sequência interessante de jogos, foi o melhor jogador disparado contra o Ceará, até ele sair de campo, e aí o Ceará faz o segundo gol, até ali ele era o melhor jogador disparado da partida. Pô,
O moleque tá indo bem, dá sequência, meu irmão. Não para a sequência dele, não breca a sequência dele. Deixa ele titular. E Florentino manteve ele de titular. E foi um acerto e mais uma vez Everton Felipe foi o melhor em campo. Foi o melhor da partida. Principalmente pelo segundo tempo bom dele. Movimentação, distribuição de jogadas. Foi bem mais uma vez. E contra o São Paulo ele tem que ser o titular mais uma vez. Porque merece essa titularidade. E aí, Florentino, ele foi o responsável pela vitória do Sport ontem. Ele saca Gustavo, que não estava bem no segundo tempo, para colocar o autor do gol, Paulinho Mocelin. E aí Paulinho Mocelin faz a jogada e sai o gol. E aí Florentino teve méritos ontem sim, na vitória do Sport. Ele é o principal responsável por essa vitória de ontem. Bom, a partir daí, ele faz algumas alterações que eu contesto de certa forma. Depois do gol, ele saca Hernanes para colocar Chico, fazia a linha de 5. De certa forma, ele conseguiu proteger muito bem a grande área. O Bahia foi praticamente inoperante, só teve a posse, mas chegou em raríssimos momentos com perigo. Uma cabeçada ali livre e um chute de Rodriguinho, mas foi muito pouco. Essa substituição dele chamou muito o Bahia para cima muito cedo, isso é fato. Mas de certa forma, Chico não comprometeu, a defesa em si foi segura na maioria do tempo. Tá, a gente dá um desconto, mas ele chamou muito o Bahia para o seu campo muito cedo. Com 25 minutos, ele chamou muito o Bahia. Não tinha necessidade de chamar tão cedo assim o Bahia. Depois ele tira Everton Felipe para colocar Ronaldo para proteger mais a volância. E aí a alteração que eu mais condeno é tirar Mikael para colocar Trellis. Beleza, tirava Mikael, show de bola, sem estresse. Mas para colocar Trellis, gente... Cristiano, eu tenho certeza absoluta que ele seria muito mais agudo e daria mais oportunidades de gols nos contra-ataques que o Sport poderia ter. Então, para mim, Florentino errou aí. E na parte de Everton Felipe, ele poderia colocar um Betinho, que tem uma distribuição de jogo um pouco melhor do meio para frente. Eu não colocaria Ronaldo naquela altura de campeonato, não. Ronaldo só se fosse pra... só se tirasse Marcão para colocar um Ronaldo. E no final das contas, um clássico se decide em detalhes. E o gol de Paulinho Mocelin foi decidido no detalhe. Conte foi tentar driblar Paulinho Mocelin lá na frente, depois do meio de campo. Paulinho Mocelin rouba a bola, tem a construção da jogada. Paulinho Mocelin estava novo em campo ainda, não estava desgastado. Conte já estava cansado da partida. Paulinho Mocelin facilmente corta para dentro. Conte se quer se aproximar muito para dar um combate. Paulinho Mocelin faz o gol e o Sport vence, que valeu foi os 3 pontos. E agora o Sport vai ter que fazer o que nunca fez na história, que é vencer no Morumbi do São Paulo. Nunca conseguiu fazer isso na história. O último gol que o Sport fez foi contra o Corinthians no Morumbi em 2008. Contra o São Paulo, a última vez que o Sport marcou gol no Morumbi foi em 2007. 14 anos, meu irmão. É muita coisa. O tabu é histórico. Para o Sport permanecer na Série A, o Sport vai ter que continuar vencendo. E o próximo jogo, São Paulo, no dia 27 de novembro. Ou seja, daqui a 8 dias ainda. É o que eu falo, eu ainda não estou iludido. Eu só passo a me iludir se ganhar do São Paulo e se ganhar do Flamengo. Aí eu volto a me iludir. Mas por enquanto, o Sport ainda assim continua tendo que operar um milagre dos grandes para permanecer na Série A. E o Bahia, ele tem uma sequência agora de jogos que é final de Copa do Mundo. Cuiabá em casa, Grêmio em casa. Se não somar mais do que 3 pontos, tem tudo para cair. Se não somar mais do que 3 pontos. Mas eu acho que o Bahia tende a vencer um jogo e empatar outro. O Bahia ainda assim está vivíssimo no Campeonato Brasileiro. Deve somar pelo menos 4 pontos nos próximos 2 jogos. E vamos ver, né? Tem Juventude, tem Atlético Goianiense para secar. Vamos aguardar, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Aquele abraço. Valeu!